cursando bacharel em Educação Física pela Faculdade de São Francisco, da Paraíba. E vou falar um pouco sobre coqueluche. Coqueluche é uma doença conhecida por pertussis ou tosse comprida. É uma moléstia infecto-contagiosa aguda do trato respiratório transmitida pela bactéria Bordetella pertussis. O contágio se dá pelo contato direto com a pessoa infectada ou por gotículas eliminadas pelo doente ao tossir, espirrar ou falar. A infecção pode ocorrer em qualquer fase da vida, mas acomete especialmente as crianças menores de 2 anos. Bom, o coqueluche é uma doença recorrente de notificações compulsórias ao Ministério da Saúde, principalmente nas crianças e nos idosos. Ela pode evoluir para um quadro mais grave, com complicações pulmonares e neurológicas, hemorrágicas e desidratação. De acordo com os dados fornecidos pela OMS, em 2010 houve um aumento significativo dos casos de coqueluche em adolescentes e adultos do Brasil. Na América Latina, eles praticamente triplicaram em 5 anos. É muita gente infectada. Os casos de coqueluche costumam ser mais raros na vida adulta. No entanto, tosse seca e contínua pode continuar por mais de 2 semanas em jovens e adultos. Apesar de terem recebido a vacina na infância ou terem ficado doentes depois. De que forma a doença evolui no nosso organismo? A doença evolui em 3 fases sucessivas. A fase catarral inicia-se com manifestações respiratórias e sintomas leves, que pode ser confundido com uma gripe, febre, coriza, mal-estar e tosse seca. Em seguida, há acessos de tosse seca contínua. Na fase aguda, os acessos de tosse são finalizados por inspiração forçada e prolongada. Vômitos que provocam dificuldades de beber, comer e respirar. Na convalescência, os acessos de tosse desaparecem e dão lugar à tosse comum. Bebês menores de 6 meses são os mais propensos a apresentar formas graves da doença, que podem causar desidratação, pneumonia, convulsões, lesões cerebrais e levar à morte. Como é transmitido, né? Se é transmitida a doença coqueluche, ela é transmitida principalmente pelo contato direto do doente com a pessoa não vacinada. A pessoa que não tomava vacina quando era para tomar, né? Quando criança, quando bebê. Por meio de gotículas eliminadas por tosses, espirro ou até mesmo ao falar, que libera a gotícula e a pessoa já é contaminada. Em alguns casos, a transmissão pode ocorrer por objetos contaminados com secreções da pessoa doente. Isso é pouco frequente, porque é difícil o agente causador da doença sobreviver fora do corpo humano. Não é impossível, mas também é possível. O período de incubação do básico, ou seja, o tempo que os sintomas começam a aparecer desde o momento da infecção. Em média 5 a 10 dias, podendo variar em 4 a 21 dias e raramente 42 dias. Dia da doença coqueluche. Pertussis multiplica no epitélio ciliar respiratório entre as microvilosidades local, ideal para o seu crescimento. Em seu metabolismo, alguns aminoácidos abundantes no muco, especialmente se houver inflamação e necrose. A bactéria provoca necrose local e paralisia ciliar, com acúmulo de células mortas em muco, levando à obstrução bronquiolar e atelectasia. O agente Bordetella pertussis adere ao epitélio
ciliado respiratório entre as microvilosidades e multiplica-se neste sítio. Por se configurar ambiente propício ao crescimento e metabolismo da bactéria e utilizar alguns aminoácidos componentes no muco presente no tratamento respiratório, produz toxinas que paralisam os cílios e causam morte celular, levando à inflamação do trato respiratório que interfere na remoção das secreções pulmonares. O dano e invasão do epitélio alveolar ocorre através da ação conjunta de diversos fatores de virulência, entre os quais estão os filamentos de aglutinina, pertacnina, fíbrias e o fator de colonização traqueal. Bom, vou falar um pouco sobre a vacina, que a melhor forma de prevenir o coqueluche é manter a vacinação em dias. As aplicações da vacina pentavalente, que imuniza contra difteria, tétano, coqueluche, a hemófilos influenzae do tipo B e hepatite B são feitas aos 2, 4 e 6 meses. O reforço deve acontecer com a vacina tríplice bacteriana, DTP, difteria, tétano e coqueluche, aos 15 meses. E para que se complete a imunização, a última dose aplicada depois de 6 deve ocorrer aos 4 anos. A vacina protege por um período máximo de 7 anos. Dessa forma, na adolescência, o paciente já está suscetível à doença novamente. A vacina chamada de células inteiras, usada na rotina PNI em crianças, se administrada em pacientes com mais de 7 anos, produzirá efeitos colaterais severos. Por essa razão, ela só pode ser utilizada em crianças. Adultos e crianças já vacinados dificilmente voltam a contrair a doença, a não ser que sejam expostos ao contato íntimo com o portador de coqueluche ou nos surtos da doença. Nesse caso, a vacina contra difteria, coqueluche e tétano acelular oferece proteção por aproximadamente 10 anos e pode ser utilizado como forma de prevenir essas doenças. As taxas de incidência do coqueluche são muito variáveis e nos últimos anos aumentaram em diversos países com alta cobertura vacinais, incluindo o Brasil. Nos Estados Unidos, o aumento nas taxas de incidência foi alarmante, sendo registrado mais de 20 mil casos da doença em 2004, 2005, 2010 e 2012, com epidemias em diversos estados. Em 2011, o número de casos aumentou no Brasil para 2.248 e em 2012 e 2013 observou-se um aumento maior do número de casos da doença em todo o país, representando 5.443 e 6.368 casos, respectivamente. Incidências da coqueluche na população de Salvador, no ano 2007 e 2016. Nos períodos de 2007 a 2010, 53 casos foram notificados, sendo 27 casos descartados, 22 confirmados, 4 inconclusivos. Entre 2011 e 2013, 343 casos foram notificados, sendo 226 descartados, 100 confirmados e 17 com resultados inconclusivos e 3 ignorados. De 2014 a 2016, 578 casos foram notificados, sendo 388 casos descartados, 163 confirmados, 4 resultados inconclusivos e 2 ignorados. Eu coloquei uma tabela aí para detalhar, ficar mais detalhado os casos. A taxa de coqueluche de casos confirmados por 100 mil habitantes por período de 2007 a 2010 foi de 0,8 a cada 100 mil habitantes de 2011 a 2013, com taxa de 3,5
a cada 100 mil habitantes, chegando a 5,6 a cada 100 mil habitantes, no período 2014 a 2016. Aí eu coloquei uma tabelinha para demonstrar esse segundo exemplo que eu dei. Bom, coloquei dois gráficos para falar sobre a situação epidemiológica da coqueluche na Bahia 2018. Em 2018, até a semana epidemiológica 53, foram notificados 452 casos de coqueluche no estado, sendo 127, 28% foram confirmados. 245, 54% foram descartados, e ressaltando que houve um incremento de 252,7% de confirmados quando comparado com o total de casos confirmados em 2017. Isso é falando do primeiro gráfico. Agora vamos para o segundo. Analisando a série histórica dos casos confirmados de coqueluche, observa-se que após uma redução expressiva do número de casos, a partir de 2015 registra-se um aumento significativo nesse ano de 2018. Esse fato segue a tendência nacional e reforça a característica da ciclicidade esperada da doença de 3 a 4 anos. Frente a esse cenário, o GT-DTP disparou um alerta a todas as bases regionais de saúde, informando a mudança no cenário epidemiológico e divulgado documentos importantes para fortalecer a vigilância do agravo e o auxílio à tomada de medidas de controle. É isso que eu falei agora, falando do segundo gráfico do caso de situação epidemiológica na Bahia. Bom, professor Anderson, foi isso, né? Espero que eu tenha explicado bem sobre a doença e obrigada.